Boa noite, amigos. Boa noite a todos. Vamos fazer uma leitura do Srimad Bhagavatam, canto 2, capítulo 4. Essa leitura é para que a gente possa ter uma ideia do que se trata esse capítulo do Srimad Bhagavatam e assim poder fazer um estudo mais aprofundado. Então é uma leitura preliminar, ok? Ela é dirigida aos devotos e às pessoas em geral que querem conhecer essa grande literatura, fazendo um estudo sistemático dela, né? Então, primeiramente, vamos fazer uma leitura resumida, ou seja, não vamos ler os significados de Prabhupada para esse capítulo, mas simplesmente vamos apenas explicar o capítulo, ok? De uma forma geral, sem explicar verso por verso, mas explicando de uma forma geral, ok? Então, gente, Hare Krishna, vamos começar a nossa leitura. Primeiramente, vamos oferecer nossas mais respeitosas reverências à personalidade de Deus, Vasudeva, o filho de Vasudeva, que é a todo penetrante personalidade de Deus, né? Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Agora ofereçamos nossas mais respeitosas reverências à personalidade de Deus Narayana, a Nara Narayana Rishi, o ser humano supremo, Mãe Saraswati, a deusa do conhecimento, a Shila Vyasadeva, o autor, e a Shila Prabhupada, o propagador. Narayana Namaskritya Naranchaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Mudiraye. Então, vamos ler o verso 1. Sutta Goswami disse: Maharaj Parikshit, o filho de Uttara, após ouvir as palavras de Shukadeva Goswami, todas as quais falavam sobre a verdade do eu, passou a concentrar-se fielmente no Senhor Krishna. Então, aqui nesse verso, nós vemos que um devoto, ele, numa situação, principalmente numa situação de perigo, no caso, Parikshit Maharaj ter sido amaldiçoado a morrer em 7 dias, picado por uma serpente alada, ele deve concentrar a sua mente no Senhor Krishna. Ele deve fazer isso sempre, mas principalmente numa situação de perigo. Verso 2. Como desenvolveu uma sincera atração por Krishna, Maharaj Parikshit conseguiu deixar de sentir profunda afeição por seu corpo pessoal, sua esposa, seus filhos, seu palácio, seus animais, como cavalos e elefantes, sua tesouraria, seus amigos e parentes, e seu reino indisputável. Então aqui nós vemos que os apegos materiais, né, estão centrados no nosso corpo, na nossa esposa, nos nossos filhos, na nossa família, no nosso tesouro, nos nossos ganhos, nas nossas posses. E para deixar esses apegos, né, que nos prendem a esse mundo, né, nós devemos desenvolver uma atração sincera para Krishna, porque assim Maharaj Parikshit, ele iria morrer em 7 dias e em vez de ele pensar, eu vou morrer em 7 dias, deixa eu aproveitar os 7 dias que eu ainda tenho nesse mundo para desfrutar de todas as facilidades que eu já conquistei na vida. Não, ele não pensou assim. Ele pensou, concentrou a mente no Senhor Krishna e se desapegou
do corpo, da família, das suas propriedades, de tudo que tinha relação com essa vida material. Verso 3 e 4. Ó grande sábio, a grande alma, Maharaj Parikshit, sempre absorto em pensar no Senhor Krishna, sabendo muito bem de sua morte iminente, renunciou a todas as espécies de atividades fruitivas, a saber, atos de religião, desenvolvimento econômico e gozo dos sentidos. E então fixou-se firmemente em seu amor natural por Krishna e formulou todas as perguntas exatamente como estais dirigindo-as a mim. Então, Maharaj Parikshit, ele não mais se preocupou nos pumartas, né? A obtenção, a ganhos materiais. Esses pumartas são Dharma, Artha, Kama e Moksha. Dharma quer dizer religião, né? Religiosidade. A gente pratica religiosidade com a finalidade de obter Artha, desenvolvimento econômico. E com esse desenvolvimento econômico nós podemos tentar comprar a felicidade, que é chamada Kama, né? Kama ou luxúria. Então, tentamos, assim, nessa escalada, os seres humanos estão motivados a praticar religiosidade para obter ganhos materiais e gratificar seus sentidos. Mas aí, no caso, Parikshit Maharaj, ele só estava interessado em moksha, na liberação, porque ele sabia que nada mais era importante. Então, nesse caso, ele se dirigiu a seu mestre espiritual e fez perguntas espiritualmente avançadas. Então, continuando, verso 5. Maharaj Parikshit disse: ó Brahmana erudito, conheces tudo porque não tens contaminação material. Portanto, tudo o que me falastes parece perfeitamente certo. Tuas palavras, aos poucos, estão destruindo essa escuridão. A minha inteligência, pois, estão destruindo a escuridão. A minha ignorância, pois narras os tópicos do Senhor. Então, aqui nesse verso, Maharaja Parikshit, ele está falando que ao ouvir as instruções do seu mestre espiritual, ele sente que a ignorância que prevalece na sua inteligência está sendo destruída. Esse é um sintoma de quem ouve submissamente o mestre espiritual. Ele não mais fica confundido, né, pela ignorância, pela ilusão desse mundo material, né? Ele passa a ter uma inteligência clara e compreender esse mundo com a visão espiritual, né? Aí ele termina dizendo que essa ilusão ela é destruída com as palavras de Shukadeva Goswami, porque elas estão cheias de tópicos a respeito do Senhor Krishna. Ouvir os tópicos de Krishna é a principal arma contra a ilusão, na Kali Yuga principalmente, né? Verso 6. Peço-te que me deixes ficar sabendo como a personalidade de Deus, através de suas energias pessoais, cria esses universos fenomenais como eles são, os quais são inconcebíveis até mesmo para os grandes semideuses. Então ele pediu a seu mestre espiritual que ele mostrasse o processo da criação material, né? Como é que o Senhor, né, a personalidade de Deus, tendo diversas energias, como essas energias atuam para que esse mundo se manifeste.
Então, essa é uma pergunta de Parikshit Maharaj. Verso 7. Por gentileza, descreve como o Senhor Supremo, que é todo-poderoso, ocupa suas diferentes energias e diferentes expansões em manter e exterminar repetidas vezes o mundo fenomenal com o espírito desportivo de um jogador. Então aqui Maharaj Parikshit compreende que Krishna ele está desapegado de suas atividades. Ele faz isso como um passatempo, uma lila, um jogo, né? Uma brincadeira. Então, para Krishna criar e manter esses mundos materiais e depois aniquilar esse mundo material, não passa de uma brincadeira. A gente, devido à ilusão, a gente leva aqui as coisas muito a sério, né? Ah, eu estou doente, ah, eu ganhei dinheiro, ah, eu tenho uma bela esposa e posso desfrutar da vida, dos sentidos. Isso tudo, para Krishna, é um jogo, uma brincadeira, mas a gente leva muito a sério. A gente está achando que essas coisas são verdadeiramente pertencentes à nossa existência. Ó Brahmana erudito, todas as atividades do Senhor são maravilhosas e parecem inconcebíveis, porque nem mesmo através de muitos esforços os sábios eruditos não conseguiram compreendê-las. Então, aqui, as atividades, a criação do Senhor, ela é inconcebível, né? E não só os sábios eruditos, se os sábios eruditos não conseguiram, que são pessoas muito austeras e que estudaram os Vedas de uma forma sistemática e científica através de grandes mestres, eles não conseguiram decifrar o segredo do universo, né? Muito menos os cientistas com suas máquinas, com suas invenções, que só fazem ampliar os seus erros. E os sentidos são imperfeitos e você faz máquinas para ampliar as imperfeições desse sentido, né? Então você vai cometer grandes erros, né? Ninguém consegue compreender a origem do universo, a origem da criação, simplesmente pensando e utilizando de máquinas que são expansões dos nossos sentidos imperfeitos, né? Então não é possível, né? Aqui, Shukadeva Goswami fala, Parikshit Maharaj fala isso aí. Verso 9. A Suprema Personalidade de Deus é única. Isso é importante. Deus é um só, né? Nós somos monoteístas. Deus é um só, né? Quer atue sozinho com os modos da natureza material, quer simultaneamente expanda-se em muitas formas, quer se expanda consecutivamente para dirigir os modos da natureza. Então, se fala das expansões de Krishna, né? Se fala de Krishna atuando junto com os modos da natureza material, se fala de Krishna se expandindo em muitas formas, né? Então, às vezes, parece que Deus é muitos, né? Tem muitos deuses, mas não é. É um único Deus, né? Então, Krishna é o mesmo Deus Supremo, né? E mesmo quando ele se expande, ele continua sendo um, né? Quando Krishna se expandiu nos vaqueirinhos, nas bezerros, né? Quando Brahma roubou os bezerros e vaqueirinhos, Krishna se expandiu. Todos eles eram Krishna, mas Krishna não deixou de ser uno, né? Então, a teoria politeísta não cabe. Krishna não pode ser, ou Deus não pode ser mais de um. Deus é um só. Agora, ele tem suas potências inconcebíveis e suas energias, e ele se expande nas suas energias, nas suas expansões plenárias, nas suas encarnações, mas ele continua sendo um só. Essa é a teoria védica, né? Por favor, esclarece todas as dúvidas contidas nessas perguntas, né? Porque existem dúvidas, né?
se Krishna é um só, se é muitos, como é que ele faz quando ele foi criar, ele se transformou em mais de um? Será que Krishna virou Shiva, virou Brahma? Né? Então aí ele pede para Shukadeva Goswami esclarecer isso aí. Porque não apenas és vastamente erudito nos textos védicos e autorrealizado em transcendência, mas és também um grandioso devoto do Senhor. E, portanto, estás no mesmo nível da personalidade de Deus. Aí ele está colocando a posição do mestre espiritual. Né? Dia 5 de novembro, nós vamos fazer o Vyasa Puja, né, de Silacharya Deva. Vai ser feito pelo Zoom, ok? Então eu vou divulgar aí nos grupos de WhatsApp e também aqui no Facebook, quando sair o Zoom. Agora o Zoom vai sair no dia, certo? Então tem que ficar atento. Só vai ser 7 horas da noite, ok? Então os discípulos estão convidados. Então aqui nesse verso ele está falando do mestre espiritual, né? O mestre espiritual tem que ser uma pessoa vastamente erudita, tem que ser uma pessoa autorrealizada, não pode ser uma pessoa que tem apegos materiais e busca satisfação no gozo dos sentidos, né? E tem que ser um devoto grandioso do Senhor, né? Então, se ele reúne, qualquer um que reúna essas qualidades, pode ser um mestre espiritual e pode esclarecer as dúvidas contidas nas perguntas de qualquer pessoa, né? Então vamos ler o verso 11 agora. Sutta Uvacha, né? Sutta Goswami disse: quando o rei pediu a Shukadeva Goswami que descrevesse a energia criativa da personalidade de Deus, ele então lembrou-se simultaneamente do Senhor dos Sentidos, Sri Krishna, e para dar uma resposta apropriada, falou as seguintes palavras. Aí vem agora as orações de Shukadeva Goswami, que são belíssimas. Sri Shuka Uvacha, Shukadeva Goswami disse: que eu ofereça minhas respeitosas reverências à personalidade de Deus que, para a criação do mundo material, aceita os 3 modos da natureza. Ele é o todo completo que reside dentro do corpo de cada um, e seus métodos são inconcebíveis, né? Então aqui, nessa oração, Shukadeva Goswami, ele oferece suas reverências a Krishna no seu aspecto de se expandir em Shiva, se expandir em Brahma, se expandir em Vishnu, né? São as expansões Triguna Avataras, as expansões de Krishna nos modos qualitativos da natureza, bondade, paixão e ignorância, né? E ele também se expande em Kshira Dakashai Vishnu. Nessa expansão, ele entra no corpo de toda a entidade viva, na forma de Paramatma, o Senhor no coração. Lendo agora o verso 13. Volto a oferecer minhas respeitosas reverências à forma da existência e transcendência completa, que liberta de todas as aflições os devotos piedosos e que impede os demônios não devotos de continuarem avançando em temperamento ateísta. Para os transcendentalistas, que estão situados na máxima perfeição espiritual, ele concede seus destinos específicos. Então, agora nesse verso aqui, ele oferece reverências, enfatizando a qualidade de Krishna, está sempre transcendental, possui existência, uma forma de existência transcendental e completa, né? Então a forma de Krishna, ela é completa porque ela é Satitananda. Ela não é só Sati, eterna, não é só Tit, cheia de conhecimento, mas ela também é Ananda, cheia de bem-aventurança.
Então, só a forma de Krishna, ela é completa. O Brahman, o Paramatma, eles não são as formas completas de Bhagavan, o Senhor Sri Krishna. E depois ele oferece a Krishna na qualidade de que Krishna vem para proteger os devotos. Paritranaya sadhunam vinashaya chadushkritam. Ele vem para proteger os devotos, Paritranaya sadhunam. E vinashaya chadushkritam. Ele vem para refrear a mentalidade demoníaca das pessoas. Então Krishna tem essas duas missões, né? E lembrando dessas missões e agradecendo a Krishna por vir, Shukadeva Goswami faz essa oração, né? Verso 14, que eu ofereça minhas respeitosas reverências àquele que é o associado dos membros da dinastia Yadu e que sempre é um problema para os não devotos. Ele é o desfrutador supremo dos mundos materiais e espirituais. Todavia, é no céu espiritual que está sua própria morada, na qual ele desfruta. Não existe ninguém igual a ele, porque sua opulência transcendental é inumerável. Então aqui ele novamente oferece suas reverências, dessa vez lembrando a condição de Jadunandana. Jadunandana é o filho da dinastia Yadu, né? Ou então Jaduvansa, aquele que pertence à dinastia Yadu. Então a ligação de Krishna com os Yadus, né? Então ele oferece essas reverências e diz que Krishna é um problema para os não devotos, né? Então os devotos não têm que se preocupar, mas os não devotos, eles se preocupam quando Krishna vem, porque Krishna vai estabelecer os princípios da religião e destruir os princípios irreligiosos, né? Então, aqui ele também enfatiza, né? Enfatiza o aparecimento de Krishna, né? Como o Senhor dos mundos materiais e espirituais, né? Então Krishna é Bhoktaram Jagatapasam Sarvaloka Maheshwaram Suridam Sarvabhutanam Jagyatva Manshantiri Chati. Krishna, ele é o desfrutador supremo. Sarvaloka Maheshwaram, o Senhor de todos os mundos, né? E ele também fala não só dos mundos materiais, né? Isso aqui, Krishna está falando dos mundos materiais, nesse verso do Bhoktaram Jagatapasam. Mas ele tem uma outra energia. Daiviheisha, existe uma energia divina, né? Essa minha energia divina, ela consiste das entidades vivas, né? Então Krishna não é só Senhor do mundo material, mas ele também é o Senhor do mundo espiritual e de todas as manifestações espirituais. Aí que ele fala que existe um céu espiritual, Tintamani, para Karachat Masu, Kalpa Vriksha. Existe um céu espiritual formado por planetas que são feitos por Tintamani, joias espirituais. E esses planetas transcendentais, e Krishna é servido por milhões e milhões de deusas da fortuna. Então, aqui, Shukadeva Goswami está reverenciando esse aspecto de Krishna, né? Não existe ninguém igual a ele. Krishna, se ele é Deus, não pode ter dois deuses, não pode ter um Deus que rivalize com Deus. Deus é um só, então Krishna é único, né? Não pode ter ninguém que possa se igualar com Krishna, né? Verso 15. Que eu ofereça minhas respeitosas reverências
auspiciosíssimo Senhor Sri Krishna, pois fica imediatamente livre dos efeitos de todos os pecados aquele que o adora, lembra-se dele, reúne-se para falar sobre ele, dirige-lhes orações, ouve sobre ele e adora-o. Então imagine a nossa condição aqui, né? Estamos fazendo exatamente isso. Estamos adorando Krishna, estamos nos reunindo aqui no Face, né? Tem tanta coisa no Face para ver, né? Nossos amigos, as pessoas, né? O que está acontecendo no mundo, não sei o quê, Bolsonaro, Lula. Mas a gente está aqui ouvindo e falando sobre Krishna. Estamos aqui ouvindo as atividades de Krishna. E qual é o resultado disso? A gente está se livrando de nossos pecados, né? Todos os nossos pecados. Se você ouvir outra coisa, você pode até dar umas risadas, né? Fica se descontrair, mas você não vai purificar o seu coração. O seu coração só vai ficar purificado quando você ouve, adora, lembra da personalidade de Deus, né? Então, esse aspecto, né? Shukadeva Goswami está chamando a atenção nessa oração, incentivando a gente a procurar ouvir sobre Krishna. Que eu, repetidas vezes, ofereça minhas respeitosas reverências ao auspiciosíssimo Senhor Sri Krishna. As pessoas muito intelectuais, pelo simples fato de renderem-se a seus pés de lótus, aliviam-se de todos os pecados, a existência materiais atuais e futuras, e não têm nenhuma dificuldade em progredir rumo à existência espiritual. Então, se você for um intelectual, né, um doutor, né, tiver muito conhecimento, todo esse conhecimento que você teve, você conseguiu a duras penas, através de muitas dificuldades. Mas se você se render aos pés de lótus de Krishna, você vai ter todo o conhecimento de forma até perfeita, porque você pode ser doutor de uma grande imperfeição, né? Mas se você se rende aos pés de lótus de Krishna, você vai ter o conhecimento de forma perfeita e de uma forma agradável. Susukam kartum avyayam. Bhagavad Gita, né? Bhagavad Gita no capítulo 9, né? Logo nos primeiros versos, segundo verso, Krishna fala Raja Vidya, Raja Guyam, Pavitram Idam Utramam. Então ele fala esse verso, Sukam Kartum Avyayam, que esse conhecimento ele é obtido de uma maneira muito alegre, sem dificuldade. Aqui, Shukadeva Goswami está fazendo essa oração glorificando Krishna por poder alcançá-lo de forma muito tranquila se a pessoa se rende a seus pés de lótus. Então, verso 17. Que eu ofereça repetidas vezes minhas respeitosas reverências ao auspiciosíssimo Senhor Sri Krishna, porque os grandes sábios, eruditos, os grandes praticantes de caridade, as pessoas grandiosas que se distinguem pelo seu trabalho, os grandes filósofos e místicos, os grandes recitadores dos hinos védicos e os grandes seguidores dos princípios védicos não podem alcançar nenhum resultado frutífero sem dedicarem ao serviço devocional ao Senhor essas grandes qualidades. Imagine, você pode ser um grande erudito, você pode ter feito muita caridade, né? Você pode ser uma pessoa assim, materialmente muito grandiosa, né? Mas os resultados dessas atividades que você praticou, você não vai poder obter, a menos que você dedique essas atividades ao Senhor Sri Krishna. Então é mera perda de tempo tentar ser um bom ser humano, se no final você não dedica suas atividades para Krishna. Você pode ser perfeição no Dharma, na religião, perfeição no Artha, no desenvolvimento econômico,
perfeição na gratificação dos sentidos. Mas se você não dedica essas atividades ao Senhor Supremo, você não recebe os frutos dela. Então, mesmo quem está em Guiana, quem está em yoga, quem está praticando outro tipo de yoga, que não é Bhakti Yoga, ela, para receber seus resultados, elas têm que ter Bhakti Yoga. Já a Bhakti Yoga não depende de nenhuma dessas atividades. Okay? Não depende de conhecimento, não depende de atividades prévias. Depende da sua sinceridade e a sua dedicação no serviço ao Senhor Supremo. Verso 18. Os Kiratas, os Runas, os Andaras, os Pulindas, os Pukashas, os Abiras, os Chumbas, os Javanas, os membros da raça caça, até mesmo outros que vivem entregues a atos pecaminosos, podem purificar-se refugiando-se nos devotos do Senhor, pois Ele é o poder supremo. Peço permissão para lhe oferecer minhas respeitosas reverências. Então aqui o Śrīmad Bhagavata, ele é nivelador, né? Embora existam muitas diferenças materiais na sociedade, preto, branco, rico, pobre, essa raça humana, aquela raça humana, intelectual, seja lá quem for, muita diferença. Não existe nenhum ser humano igual, né? Mas aqui ele nivela todos, que qualquer um, seja qual for o seu nascimento, mesmo que você tenha um nascimento pecaminoso, se você se refugia nos pés de lótus de Krishna, né, você vai poder alcançar a perfeição máxima, purificar-se. Você vai poder purificar-se. Você vai poder purificar-se. Então, o Śrīmad Bhagavatam, contrário a algumas interpretações erradas dos Vedas, ele não separa as pessoas, muito pelo contrário, ele une todos. Ele coloca todos no mesmo nível. Quem se refugia nos pés de lótus de Krishna está no mesmo nível do Brahmana, do Sannyasi, do Brahmachari, de qualquer refugiou-se nos pés de lótus de Krishna, você alcança a perfeição máxima, né? Purificar-se, né? Purifica-se. Verso 19. Ele é a super-alma e o Senhor Supremo de todas as almas autorrealizadas. É a personificação dos Vedas, das escrituras religiosas e das austeridades. É adorado pelo Senhor Brahma e Shiva e por todos aqueles que são transcendentais a todos os interesses, sendo reverenciado com esse respeito e veneração, possa este Supremo Absoluto satisfazer-se comigo. É isso que o devoto quer. O devoto quer que o Senhor fique satisfeito com ele. Ele não está querendo nada mais. Ele não deseja nem mulheres, nem seguidores, nem dinheiro, nem prestígio, nem reconhecimento por ninguém. Ele quer que o Senhor fique satisfeito com ele, né? Então aqui Shukadeva Goswami ora por isso e lembra que o Senhor Supremo, ele é a personificação dos Vedas. Então, Vedascha Aham Eva Vidyo. Krishna fala no Bhagavad Gita que o estudo dos Vedas é para conhecê-lo, né? Porque ele é a personificação dos Vedas, né? Aqui também está se descrevendo que é a perfeição da religião. Então, por isso que no Bhagavad Gita, Krishna fala Sarva Dharma Parityajya Mammekam Sharanam Vraja. Abandone todos os tipos de religião e simplesmente foque-se em mim. Siga-me, adora-me, faça seus trabalhos para mim. Então, aqui, da mesma forma, Krishna, por quê? Porque Krishna é a perfeição da religião. Krishna é a perfeição da religião. E ele é adorado pelo Senhor Shiva, ele é adorado pelo Senhor Brahma, né? Ele é adorado por vários semideuses, né? Essa é a condição do Senhor Krishna, né?
Então ele lembra isso aqui nessa oração e pede para que o Senhor se satisfaça com ele, né? Não só por Brahma, Shiva, mas por todos os transcendentalistas. Krishna, ele está falando especificamente de Krishna, especificamente ele está falando de Krishna. Então, possa o Senhor Sri Krishna, que é o Senhor adorável de todos os devotos, o protetor e a glória de todos os reis, como Andaka e Vrishni, da dinastia Yadu, o esposo de todas as deusas da fortuna, o diretor de todos os sacrifícios e, portanto, líder de todas as entidades vivas, o controlador de toda a inteligência, o proprietário de todos os planetas espirituais, materiais e a encarnação suprema sobre a Terra, a existência suprema, ser misericordioso comigo. Então aqui Shukadeva Goswami, ele implora pela misericórdia de Krishna, né? Então outra parte muito interessante, né? Ele glorifica o Senhor Krishna, né? Sua relação com a dinastia Yadu, sendo esposo da deusa da fortuna, né? O líder de todas as entidades vivas, né? Bhoktaram, Jagatapasam, o controlador da inteligência, né? Krishna que dá a inteligência, Dadami Buddhyogantam, eu dou a inteligência pela qual você pode vir a mim, né? Então, Krishna é o controlador da inteligência, o proprietário de todos os planetas, Sarvaloka Mahesvaram, o proprietário de todos os planetas, Krishna fala isso no Bhagavad Gita, Sarvaloka, tanto materiais quanto espirituais, e a encarnação suprema sobre a Terra. Quem é a encarnação suprema sobre a Terra? Krishna. Krishna é a encarnação suprema sobre a Terra, né? Ele executou passatempos diretos do mundo espiritual, né? Ok? Então, verso 21. Quem dá liberação é Krishna, Mukunda. O nome de Krishna, que aquele que dá liberação é Mukunda. A personalidade de Deus, pensando em seus pés de lótus a cada segundo, seguindo os passos das autoridades, o devoto em transe pode ver a verdade absoluta. Entretanto, os especuladores mentais eruditos pensam nele de acordo com seus caprichos. Possa o Senhor ficar satisfeito comigo. Então, nós não podemos pensar em Krishna caprichosamente, né? Por nossas especulações. Nós temos que seguir as autoridades, temos que procurar sempre lembrar de Krishna a cada segundo, e aí a gente vai poder ter um darshan com Krishna, né? E é isso que a gente está se esforçando para alcançar, e com certeza a gente vai alcançar, né? Basta ficar lendo aí o Srimad Bhagavata, né? E servindo aos devotos, ouvindo das autoridades, né? Não inventando, não ficando especulando com a mente como é Krishna, mas aceitando como a autoridade dos Vedas descreve Krishna. Verso 22. Possa o Senhor, que no começo da criação ampliou o potente conhecimento de Brahma, que lhe foi transmitido do interior de seu coração, e o inspirou, dando-lhe conhecimento acerca da criação e acerca do seu próprio eu, e que pareceu ser gerado da boca de Brahma, está satisfeito comigo, né? Então aqui ele dá uns detalhes da criação, né? Então aqui parece que na descrição da criação, o Senhor Vishnu nasce da boca de Brahma. Então esse é um nascimento aparente, né? Um nascimento aparente, né? Na realidade, Krishna, né? Ele se expande como Vishnu, né? E aqui também está dizendo que o Senhor Brahma não é o Criador último, né? Porque ele recebeu o conhecimento védico Tene Brahma Hridayati no seu coração. O Brahma Samhita descreve Tene Brahma Hridayati. O próprio Senhor Brahma descreve isso. Ele recebeu o conhecimento védico dentro de seu coração, né? E aí esse conhecimento védico se expandiu.
possa a Suprema Personalidade de Deus, que deitando-se dentro do universo, anima os corpos materialmente criados com os elementos e que, em sua encarnação purússia, faz com que o ser vivo se sujeite às 16 divisões dos modos materiais, de que aquele se origina, alegrar-se em adornar suas alegra-se em adornar minhas afirmações. Então ele pede para o Senhor se alegrar por adornar as afirmações dele, né? Nesse verso aqui, ele está descrevendo como o Senhor Supremo entra no universo, deita-se no oceano Garbo da Kashai, e do Garbo nasce a flor de lótus que dá origem ao Senhor Brahma, né? E depois como é que ele se expande, né? Sujeito na forma de Purusha, da sua encarnação Purusha, faz com que o ser vivo se sujeite, então, na sua forma de Kshira Dakashai Vishnu, no coração de todas as entidades vivas, faz com que as entidades vivas se sujeitem às 16 divisões dos modos materiais. As 16 divisões são os 5 elementos, né? Grosseiros: terra, água, fogo, ar e éter, né? Terra, água, fogo, ar e éter. E os 5 sentidos funcionais, né? E os 5 sentidos físicos, né? Então você tem ouvido, é um sentido físico. Aí tem a audição, que é um sentido funcional. Então se você tem ouvido, mas se você não consegue ter audição, não serve para nada. Então tem o sentido físico e tem o sentido funcional. Então 5 e 5. 5 sentidos físicos, 5 sentidos funcionais, 10, e a mente, 11. Então isso são as 16 divisões dos modos da natureza, né? Então vamos lá. Verso 24. Ofereço minhas respeitosas reverências a Sri Vyasadeva, a encarnação de Vasudeva, que compilou as escrituras védicas. Os devotos puros bebem o nectário conhecimento transcendental que flui da boca de lótus do Senhor. Então, os devotos puros, eles só querem o néctar que sai da boca do Senhor, né? Na forma de prasada, na forma de instruções, né? E ele oferece aqui, Shukadeva Goswami, reverências a seu pai, né? Que é Vyasadeva. Vyasadeva é o pai de Shukadeva Goswami. E diz que esse seu pai, ele é uma encarnação de Krishna. É uma das principais encarnações de Krishna. Compilou a literatura védica. Versos 25, meu querido rei Brahma, o progênito, ao ser interpelado por Narada, interpelado quer dizer que Brahma perguntou a Narada, né? Aliás, Narada perguntou a Brahma. Deixou bem inteirado deste assunto, conforme fora diretamente falado pelo Senhor ao seu próprio filho. Brahma é o filho de... O Senhor é o pai de Brahma, né? Então aqui que o Senhor falou a Brahma que desde o seu próprio nascimento foi imbuído de conhecimento velho. Ok. Então, aqui, nesse capítulo, embora o título aqui desse capítulo seja o processo da criação, a pergunta feita por Maharaj Parikshit sobre o processo da criação começa a ser respondida, né? Mas não foi respondida, porque esse capítulo aqui é só
praticamente as orações, né? As orações de Brahma, ou as orações de Shukadeva Goswami. Então, a resposta às perguntas de Shukadeva Goswami, né, vão estar no próximo capítulo, no capítulo 5, que é a causa de todas as causas. Sarva Karana Karana Ishvara Parama Krishna Satidananda Vigraha Anadira di Govinda Sarva Karana Karana. Né? A causa de todas as causas é Krishna, Ishvara Parama Krishna. Então, nessa passagem aqui, no próximo capítulo, é que ele vai descrever a criação, certo? Nesse próximo capítulo aqui é que vai ser falado sobre a criação. Ok? Que nós vamos ler no próximo domingo, tá certo? Então, hoje, vamos parar por aqui, vamos ver se tem algum comentário, né? E se tem alguma pergunta, talvez a gente possa responder. Não, vamos ver. Jai Nityananda, Vanchakalpa, Hare Krishna, boa noite, Prabhu. Aceite minhas reverências também, Jai Nityananda. Aqui nós temos o Nanda Gopa. Radhe Nanda Gopa. Hare Krishna, Vanchakalpa para você também. E o Carlos Godin, Hare Krishna também para você, Carlos. Muito obrigado a todos que assistiram e amanhã eu espero poder fazer o meu bom dia para todos vocês e o meu boa noite. Hare Krishna, vamos cantar Hare Krishna e meditar nessas palavras de Shukadeva Goswami para tornar a nossa vida cada vez mais perfeita. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama.